Você quer começar a ter um tempo de leitura em família e não sabe por onde começar? Então esse vídeo é para você. Aproveita que eu vou dar algumas dicas, anota aí. Primeira dica, a importância de você escolher um bom livro. Não é porque você vai ler um livro em família que você pode pegar qualquer um da estante que você acha que vai ser legal e começar a ler. Existem alguns critérios para você fazer isso. Primeiro, a idade do seu filho. Você não vai ler um livro de capítulos tipo Crônicas de Nárnia dessa grossura para uma criança de 3 anos. Ela não vai se prender aos detalhes e vai ficar com muita dificuldade de prestar atenção. Ou você não vai ler um livro totalmente sem imagens para uma criança que nunca leu um livro sem imagens. Ele vai querer ver figuras, ele não vai ter a atenção necessária. A indicação do livro não tem muito a ver com a idade, mas sim com o hábito da leitura. Por exemplo, uma criança de 4 anos que tem esse hábito desde pequenininha de ler, ela vai aguentar ler livros de capítulos sem figuras e prestar atenção e vai absorver aquilo que ela está ouvindo. Mas uma criança que não tem nenhum hábito de leitura e você quer começar a ler, talvez um livro de capítulos sem figuras não é o melhor. Então escolha o livro de acordo com o hábito da sua família e o histórico de vocês com a leitura familiar. Eu tenho algumas indicações. Por exemplo, eu tentei ler com as crianças Crônicas de Nárnia há 1 ou 2 anos atrás. Na verdade, há 2 filhos atrás eu li esses livros com ela. E a gente viu que no segundo capítulo elas não estavam absorvendo nada, estava sendo difícil, eu tinha que ficar brigando, elas não tinham atenção. Então não era o momento. A gente parou aquele livro e a gente começou a livros que interessassem mais elas. Então o livro é muito importante. Se você tem uma criança que gosta muito de animais, comece por um assunto que ela gosta. Ou se você tem uma menina que gosta de princesas e histórias fantásticas, comece por um livro que agrada a ela. Uma dica boa. Se você vai começar agora e ele não consegue ficar muito tempo, escolha livros com capítulos curtos. Por exemplo, a série da Casa da Árvore Mágica. É uma série de livrinhos com capítulos bem curtinhos, com algumas imagens, a criança consegue absorver muito bem e é uma boa introdução para você começar depois a ler livros com capítulos maiores e sem figuras. Segunda dica, o horário. Você não pode começar a ler um livro com a família em qualquer horário do dia. Por quê? Se a criança está com fome, ela não vai prestar atenção. Se a criança acabou de acordar e quer brincar lá fora, está cheia de energia, ela não vai prestar atenção. Escolha um horário que seja adequado para a sua família, para a sua rotina, mas também para as necessidades fisiológicas do seu filho. Se ele é pequeno ainda, ele precisa ter um momento de calmaria, um momento que ele vai estar mais relaxado. Então, aqui em casa, como é que a gente faz? Os melhores momentos para ler, ou depois do almoço, antes da soneca da tarde, porque eles ainda tiram a soneca da tarde, ou logo quando eles acordam dessa soneca, porque eles ainda estão meio devagar, estão querendo tomar um leitinho, às vezes eu dou leitinho, um suco, uma vitamina, e aí a gente senta e lê. Então são 2 horários muito bons. Ou ainda, como a maioria das pessoas preferem, antes de dormir, porque a leitura prepara para um momento já mais tranquilo, já vai relaxando, e é muito bom para você fazer isso também em família antes de dormir. Terceira dica, o local que você vai escolher para ler esse livro. Olha que bonitinho aqui, a gente está na biblioteca, mas esse não é um local adequado para a gente fazer uma leitura com crianças pequenas. Vai ser difícil manter eles quietos nesse local. Então, escolha um local, primeiro, agradável, confortável e com uma luz ambiente que também dê para você fazer a leitura tranquilamente. Eu prefiro fazer no quarto das crianças e com eles na cama ou num puff, meio espalhados por aí. Você pode fazer também na sala, no sofá, ou quando eles eram pequenininhos e eram só 1 ou 2, eu conseguia fazer na rede. A gente deitava todo mundo na rede, balançava e eu ia lendo o livro. Agora que são 4, o negócio fica meio amontoado, todo mundo um em cima do outro. Um começa a reclamar que tá empurrando, tá chutando, então acabou a rede, não dá mais pra gente fazer. Então escolha um local que a criança vai ficar confortável, mas não muito confortável. A posição que a criança fica também é muito importante na hora da leitura. Porque se ela tiver com dor nas costas, se ela tiver mal ajeitada, se ela tiver com o pé para cima ou se distraindo com algum objeto, tipo uma cadeira que roda como essa, que eu acho muito legal de girar, então ela não vai prestar muita atenção. Então escolha um local adequado, crie um ambiente gostoso para você poder começar a sua leitura em família. Mais uma dica, a empolgação desse momento. Se para você é um fardo ler com seu filho, se você vai ler depois do almoço, você está morrendo de sono, você quer fazer aquela leitura logo para poder descansar um pouquinho, o seu filho não vai gostar de ler. Então seja empolgado, pega aquele livro, escolhe junto, vê as imagens, olha a capa, mostra pra ela, diz que vai começar uma nova aventura, que você vai fazer junto com seus filhos, que vocês vão entrar num mundo novo. Seja empolgado. Se você estiver empolgado ou quem for ler pro seu filho estiver empolgado, a criança vai ficar empolgada também. Ela vai entrar naquele mundo da imaginação e vai se divertir junto. Então aproveita isso e trabalha no seu coração como é que é o momento de leitura pra você.
Tem duas coisas que as pessoas sempre reclamam. Ai, meu filho não presta atenção, ele fica viajando, ele se distrai com qualquer coisa, eu tô lendo, ele tá fazendo pergunta de uma coisa nada a ver. Como é que eu faço com isso? Na verdade, são dois problemas aí. Ou pode ser a monotonia da leitura. Fazer a vontade de Cristo eu desejo sempre sim. Contando eu a tão bela história, tenho gozo e paz sem fim, sempre firme, minha morada Jesus assegura. Paz e conforto na luta feroz. Não é gostoso ouvir leituras monótonas, sem entonação, sem a pontuação adequada, então você precisa treinar. Talvez você tenha que fazer isso um pouco sozinha. Pegar um livro e começar a ler em voz alta. Como é que eu faço quando tem uma fala? Como é que eu posso dar ênfase? Como é que eu posso fazer voz diferente? Para a criança é muito especial isso. Então, se você quer captar a atenção do seu filho na hora da leitura, você precisa melhorar na sua fluência de leitura. Treina isso, treina com seu marido, treina em casa, treina sozinha no espelho, faça treinos para você na hora da leitura fazer de um momento agradável, tirar aquela chatice de sem pausa, sem pontuação, e aí com certeza seu filho vai começar a gostar. Outro problema da falta de atenção dos seus filhos pode ser simplesmente pelo hábito. Se você já tirou todas as distrações possíveis, ele não tá com nenhum brinquedo, ele não tá com nada na mão, ele já é maiorzinho e ele não consegue se concentrar, talvez seja porque ele não tem o hábito. E hábitos a gente pode criar. Olha que coisa legal. Então nada como começar. Comece gradativamente. Não vai pegar um livro tipo Lusíadas e começar a ler com seu filho. Ele não vai gostar. Pega um livro pequeno, com figuras, lê uma vez com ele. Pequenos espaços de tempo, 15 minutos, 10 minutos. Depois de uma semana, pega um livro maior. Pega com alguns capítulos e figuras, mas capítulos curtos. E gradativamente você vai inserindo isso na sua família. Vai sentindo o feedback dele e como que ele está lidando. Isso é puro hábito, gente. Eu vi em casa como é que aconteceu. Os pequenininhos foram crescendo, os outros que foram nascendo já entraram nesse hábito da família. E hoje eles têm uma atenção muito boa na hora da leitura. Eles gostam, eles anseiam por esse momento. E eu não tenho muita dificuldade de ficar brigando com eles. Mas nem sempre foi assim. Antes deles criarem o hábito, eu lembro que eu tinha que ficar brigando e pedindo para eles pararem de falar e chamando a atenção. Não era fácil. Toda vez a leitura se tornava difícil, um tempo chateado, ou alguém tinha que brigar com eles. Então, se você ainda está nesse comecinho, seja paciente e vai aos poucos. Gradativamente vai inserindo esse hábito com eles. Não que eu não brigue mais, eu ainda brigo com meus filhos, mas agora é em outros momentos, não nesse. Acho que é melhor cortar essa parte, porque o pessoal da disciplina positiva não vai gostar muito de dizer que eu brigo com meus filhos. Você chama atenção dos seus filhos. Vamos lá. Para crianças pequenas, como é que a gente faz? Quando eles eram muito menorzinhos ainda e a gente achava que eles não iam conseguir ficar muito tempo parado, a gente usava assim alguns apetrechos de leitura. Então a gente tinha aquelas brincadeiras silenciosas que eram permitidas na hora da leitura em voz alta. Ou um Lego, que a criança vai montando ali e ela não precisa de muita ajuda e nem interação na brincadeira. Ou a gente usava o desenho, como as meninas sempre gostaram muito. Às vezes eu imprimia um desenho relacionado à história, às vezes eu só liberava ali lápis de cor e folha e elas ficavam desenhando enquanto escutavam. Até aquarela eu já usei na hora da leitura. Você também pode usar massinha. Mas sinceramente, a massinha, eu não sei se é a melhor coisa, porque talvez você fique frustrado depois com a bagunça que vai criar. E não vai relaxar muito a mãe, vai relaxar só as crianças. Então é melhor não usar massinha. Use apetrechos então para você conseguir que o seu filho fique entretido e possa escutar o que você está lendo. Depois você vai ter como testar isso, mas no começo é bom que você tenha alguma coisinha para distraí-lo e aí você pode fazer a leitura com fluência se for um livro sem figuras. Se for um livro com figuras, você coloca as crianças pertinho de você, deixa elas olharem o livro e aí com certeza elas vão se distrair mais naturalmente, não precisa criar muitas coisas. Muito importante, depois que você termina de ler um trecho ou um capítulo, você tem que usar uma ferramenta que acho que a maioria das pessoas não usa, que a criança gosta e aprende a gostar depois, que são as perguntas de compreensão. Sempre que você terminou de ler um trecho, ou às vezes se é um trecho comprido, no meio da leitura, você para e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que ele fez? O que ele pegou? Por que eles estão agindo dessa forma? Faça perguntas relacionadas ao que você está lendo para ver o feedback do seu filho. Geralmente quando eu termino hoje um capítulo, as meninas falam: e as perguntas? Porque elas gostam de ser testadas e testar a atenção dela. Eu começo por perguntas simples sobre a história, sobre o que aconteceu, sobre os fatos. Mas às vezes eu coloco perguntas bem difíceis, tipo assim: qual foi a data que foi citada em relação ao aniversário do personagem tal?
E aí elas têm que tentar lembrar. Então isso ajuda elas a tentarem cada vez mais ficarem mais atentas na leitura, porque elas sabem que vai ter a perguntinha depois. E criança gosta de ser testada, principalmente em idades mais novas, então aproveita isso para você usar como uma ferramenta de fixação e de compreensão. E aí você vai saber também o que seu filho está aprendendo. Então essas são as dicas principais sobre o seu momento de leitura. Agora eu vou falar um pouco se você vai usar um material de apoio. A gente acabou de criar um material de apoio sobre o livro A Teia de Charlotte. Muitas pessoas pegaram e vieram me perguntar como que eu faço para usar esse material. Primeiro você lê o livro todo e depois você faz o material. Primeiro você faz o material para introduzir para o livro, você faz junto, como é que você faz? Bom, quando eu criei o material, eu pensei na minha família, nas crianças, como que poderia ser uma ferramenta de fixação, de aprender coisas além do que o livro ensina, por exemplo, quando surge uma dúvida, quando surge um conceito que os livros não explicam, mas a gente quer saber um pouco mais sobre aquele bicho, ou sobre aquele fato, ou sobre aquele lugar que foi citado. Então, o material de apoio, para mim, funciona se você fazer juntamente com a leitura. Por exemplo, hoje eu vou ler o capítulo 1, depois da soneca, antes da soneca da tarde. Daí, num outro momento, não logo depois da leitura, você vai pegar e vai fazer as atividades relacionadas ao capítulo 1. É bom que seja no mesmo dia, mas às vezes as atividades são um pouco mais trabalhosas, você pode fazer em 2 dias. Mas não passe para frente na leitura se você não terminou as atividades e se você quer usar o material de apoio com essas atividades. Então é importante que você faça a leitura, faça as atividades relacionadas em outro momento, não em seguida, para não deixar sua criança cansada, e aí você vai ver o que ele aproveitou, se surgiu novas dúvidas, como que você pode até incrementar melhor isso, se vale a pena ver um videozinho no YouTube explicando alguma coisa. Então você pode explorar aquele capítulo melhor. Pega minha colinha. Lembra. Daí você vai caminhando na leitura, vai fazendo um material de apoio, as atividades estão quase concluídas. Você precisa também criar aquele ambiente de estamos chegando no final do livro. Que vai acontecer, qual vai ser a surpresa. Quando a gente está chegando nos últimos capítulos, eu não falo no começo para não criar ansiedade, senão as crianças ficam tipo assim: mamãe, vai ter a surpresa final? Mamãe, vai ter filme? Mamãe, será que a gente pode fazer uma coisa assim, uma brincadeira tal, ou vamos fazer igual fizeram no livro? Então não conte antes a surpresa final. Quando estiver chegando no finalzinho do livro, você fala: assim que a gente terminar o livro, a gente vai ver o filme sobre o livro, se existe filme sobre o livro. Ou, assim que terminar o filme, a gente vai fazer uma barraca e fingir que a gente morava na floresta igual do filme. Ou ainda, assim que terminar o livro, a gente vai preparar aquela comida especial que o personagem tal da história comia. Então prepare uma cena final, uma surpresa final, algum evento que vai marcar que vocês terminaram o livro. Nossa, fiquei meio surda agora. A gente bota em preto e branco. Tá. É sempre muito bom marcar quando você termina um livro, porque é um evento da família, vocês leram juntos, foi um livro inteiro. Se for um livro mais comprido, você pode mostrar para a criança: poxa, olha tudo que a gente caminhou, foram 30 capítulos, foram 20 capítulos. Então comemore, assim como você estava empolgado quando você começou, comemore no final também. Estamos terminando um livro e isso é muito joia, parabéns, vamos comemorar de tal forma. Faça um evento legal, deixa para terminar o livro perto da sexta-feira ou no sábado, se você vai trabalhar, porque assim você pode curtir mais um momento. Se você tá de quarentena como a gente tá agora, tanto faz se você vai terminar na quarta, na quinta, na terça, todos os dias são iguais. Só marque com uma grande comemoração quando você terminar o livro, tá bom? E uma última dica que eu tenho feito com as crianças e tem dado muito certo depois que a gente termina um livro: peça para ela compartilhar com alguém. Ou ligar pra vovó, ou fazer um videozinho, ou contar para um amigo. Peça para ela contar a história toda do livro para alguém que não leu ainda. Quando a criança compartilha com alguém o que ela leu, ela vai ter que fazer uma sintetização, um resumo daquilo. E isso é uma capacidade de raciocínio muito importante para as crianças. Então ajude ela a compartilhar com alguém de forma espontânea, para ela perceber o quanto ela reteve da história, mas também o quanto ela consegue contar em poucos minutos aquela história. Mas cuidado com quem que a sua criança vai compartilhar o livro, porque se a pessoa está pensando em ler o livro depois e a sua criança ficar dando spoiler, não vai ser muito legal. Pensa bem, escolhe uma vovó, porque a vovó nunca dá bola fora. Bom, essas são as nossas dicas sobre leitura em família. Espero que tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, eu vou abrir um momento ali para você perguntar e tirar algumas dúvidas que você tem. Espero que seja um tempo especial em família e que aos poucos a gente possa criar uma geração de futuros leitores.